Boa Nova traz ação, fatos, opinião. Agora em seu rádio, Jornal Nova Era. As notícias e análises da transformação para um novo tempo. Jornal Nova Era. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Está no ar pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, o Jornal Nova Era que você acompanha na Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior e mais no Facebook. Olha agora no Facebook da Rede Boa Nova de Rádio. Facebook, Rede Boa Nova de Rádio, com uma vantagem, hein, amigo ouvinte e telespectador. A partir de assim, no Facebook, você pode ouvir e assistir o Jornal Nova Era na sua melhor hora. Porque fica disponível no Facebook da Rede Boa Nova de Rádio, ali, para que você escolha o melhor momento para acompanhar as notícias, saber do que mais importante acontece no Jornal Nova Era. Não esquecendo que também fica à sua disposição para que você possa curtir, compartilhar no YouTube da TV Mundo Maior. No YouTube da TV Mundo Maior você também nos acompanha ao vivo. Hoje é segunda-feira, 5 de junho de 2017, Dia Mundial do Meio Ambiente, que vai ser o tema aqui do nosso Jornal Nova Era de hoje. Eu queria lembrar, durante todo esse mês de junho, a cada abertura do jornal, eu queria lembrar de Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, que no dia 30 de junho de 2002 retornava ao plano espiritual. O tempo passa, né? Já se passaram aí 15 anos, né? 15 anos do Chico na espiritualidade. E eu queria lembrar uma frase do Chico. Agradeço a todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Assinado Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier. Nossa equipe de comentaristas já a postos. Ele que é comunicador da Boa Nova. Boa tarde, Leonardo Cursis. Boa tarde, José Damião. Boa tarde, Guiomar. E aqui estamos esperando o Silvio. Daqui a pouquinho. Nos auxiliando aqui na transmissão, o trabalho do Jefferson Silva, do Rogério Palma, do Oliver Schutz. Nos estúdios da Rádio Boa Nova, um abraço a você, Marcos Magrini. Bem-vindo ao trabalho aí, bem-vindo aí, Luiz Leite. O gerente de comunicação é André Marosso. Na apresentação, boa tarde, Guiomar Santana. Boa tarde, Damião. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a você, ouvinte, telespectador da TV Mundo Maior. Vamos iniciar o jornal desta segunda-feira, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. E antes até de iniciarmos o tema, deixa eu comentar com você, amigo ouvinte e telespectador, retornou à pátria espiritual sábado. Aos 79 anos, o locutor e radialista Omar Borges Franco, conhecido como Franco Neto. Franco Neto integrava a equipe da rádio Jovem Pan desde 1972. Franco Neto trabalhou também na TV Record, TV Gazeta, Rádio Tupi e TV Bandeirantes. E hoje, segunda-feira, desencarnou em São Paulo aos 84 anos o cantor, compositor, radialista, apresentador de TV Barros de Alencar. Na verdade, Cristóvão Barros de Alencar. E o sepultamento está previsto para as 13 horas e 30 minutos no cemitério Jardim das Primaveras 1, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. O dia foi declarado pela Organização das Nações Unidas, isto porque em 1973 a ONU realizou em Estocolmo a Conferência sobre o Meio Ambiente, com a finalidade de despertar a atenção da população mundial para os problemas ambientais e para a necessidade de preservação dos recursos naturais. E, a partir daí, vários pactos vêm sendo implementados para que este despertamento transforme-se
em hábitos. Entre eles, destacamos o Protocolo de Quioto, assinado em 1997, e o Pacto de Paris, assinado em 2015. E países vêm se demonstrando favoráveis e contrários a estas medidas. No último dia 1º de junho, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, o segundo maior poluidor do mundo, só perdendo essa condição para a China, anunciou a sua retirada do Acordo de Paris, ou melhor, a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Por outro lado, foi aberta na Suíça a primeira fábrica que filtra o CO2 e purifica o ar do efeito estufa. Instalada em Zurique, na Suíça, a fábrica produz combustível e usa o CO2 limpo para o cultivo de plantas. Temos aqui, a gente no Jornal Novera, todo ano, né, que a gente pega esse Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente relembra para você, amigo ouvinte, telespectador, os 10 mandamentos da natureza. E o primeiro mandamento diz: amar a Deus sobre todas as coisas e a natureza como a ti mesmo. O segundo mandamento: não defenderás a natureza em vão, apenas com palavras, mas com a força dos teus atos. O terceiro mandamento: guardarás as florestas contra as derrubadas, contra o fogo, pois a tua vida depende delas. O quarto mandamento diz: honrará a flora, a fauna, todas as formas de vida, pois tua vida depende delas. O quinto mandamento: não matarás, zelando sempre pela biodiversidade. E o sexto mandamento: não pecarás contra a pureza da atmosfera, contra o ar que todos nós respiramos. O sétimo mandamento: não furtarás a terra, destruindo a sua camada de humus e condenando-a à esterilidade. O oitavo mandamento diz: não levantarás falso testemunho, alegando que o progresso justifica os atos lesivos à natureza. O nono mandamento: não deixarás que o lixo, os esgotos e os efluentes industriais poluam as águas dos rios, dos lagos e dos mares. Décimo mandamento, os 10 mandamentos da natureza. O décimo diz: não cobiçarás objetos e adornos para cuja fabricação foi preciso destruir a vida, pois a terra também pertence aos que ainda estão por nascer. Leonardo Cursis. Bem, essa questão pode nos levar a uma análise bastante ampla a respeito de qual é o estado atual a respeito do interesse das pessoas em preservarem o meio ambiente, preservarem a nossa casa planetária. Essa atitude do presidente dos Estados Unidos, em que declarou que os Estados Unidos está saindo do Acordo de Paris, provocou uma reação ao longo de todo o planeta, mostrando ser uma decisão insensata. Mas aí poderíamos entender que esta ação, liderada pelo presidente dos Estados Unidos, pudesse criar uma reversão de grande monta nas expectativas que nós temos sobre a preservação do meio ambiente. Entretanto, isso não vai acontecer. Nós já, dentro do próprio Estados Unidos, os estados que lá têm uma liberdade maior do que aquele que nós verificamos aqui na nossa federação, é impossível o governo federal entrar de uma forma decisiva no sentido de impedir que os estados possam continuar tendo uma atitude favorável à preservação do meio ambiente. E declarações dos governadores de Nova York, de Michigan, da Califórnia, que são estados importantes, mostram que nada vai mudar nesse sentido. E, de outro lado, temos notado também que muitas empresas não irão acompanhar de forma nenhuma esta posição defendida pelo presidente dos Estados Unidos. O que nós vivenciamos é um certo estertor, onde determinadas práticas antigas dentro da economia podem ser alijadas quando se fala em preservar o meio ambiente. Mas, por outro lado, começa a nascer uma indústria altamente promissora quando se alinha com os propósitos da preservação ambiental. Aí nós vamos encontrar todos aqueles que produzem a energia limpa, quer seja através da captação da energia pelo movimento dos ventos, quer seja pelo calor oferecido pelo sol, quer seja pelo movimento das marés, quer seja também pela biomassa.
Então, nós verificamos muitas e muitas iniciativas em que mostram ser economicamente viável e recomendável que caminhemos na direção da produção da energia limpa. Então, isso vai demorar, de certa forma, até que haja uma reversão completa em que a velha indústria poluidora, a velha indústria que não preserva o meio ambiente, vai sendo alijada do cenário. E isso acontece também, muitas vezes, pela ação dos consumidores, que começam a dar uma preferência para comprar bens e serviços de empresas que têm interesse na preservação do meio ambiente. Então, eu acredito que é irreversível o interesse de nós caminharmos na direção da preservação do meio ambiente. Há, entretanto, um longo caminho ainda a ser trilhado que envolve os indivíduos. Se nós observarmos a nossa grande São Paulo, e a São Paulo em particular, nós vamos notar que ainda existe a necessidade de uma consciência de equilíbrio planetário, de preservação do nosso planeta, que deva abranger um maior número de pessoas. Se nós observarmos as ruas onde ali encontramos lixo jogado, resíduos de construção, se nós observarmos as águas do rio Tietê, que além de toda a sujeira do esgoto não tratado, também carrega aos montes aquilo que as pessoas que moram à beira dos córregos, que acabam desaguando no Tietê, jogam lá embalagens e uma série de coisas, pneus, coisas muito estranhas, inclusive. Então, há ainda a necessidade de cada um perceber que a preservação do meio ambiente, de manter condições de equilíbrio aonde nós moramos, é de fundamental importância para a preservação, inclusive, de nossa saúde. Mas, aos poucos, nós vamos percebendo, especialmente a partir das crianças que começam a receber informações sobre isso, participando de empreendimentos de replantio de árvores, de limpeza de sujeiras, muitas vezes nas praias, ou muitas vezes nas beiras do rio. Aos poucos, nós percebemos que vai ganhando uma força cada vez mais irresistível, no sentido de nós caminharmos na direção da preservação do meio ambiente. Na área da agricultura, ainda há muito por fazer, no sentido de adotarmos uma prática agrícola que seja mais amigável para com o meio ambiente. Mas já notamos também, entre os empreendedores dentro dessa área, que começam a perceber que ir na direção da utilização de práticas sustentáveis não significa perder dinheiro. Pode muito, inclusive, ser uma opção de ganhar mais do que aquilo que vem ganhando com as velhas práticas. Eu acredito que a reversão fundamental de irmos na direção de um planeta sustentável e preservado está nesta questão, quando a preservação for muito mais lucrativa do que a destruição que venha sendo realizada até aqui. Porque não é possível desconsiderarmos de que a força das questões econômicas pode direcionar de uma maneira decisiva para um lado ou para o outro. E o presidente deles, o Trump, ele aparentemente ainda não percebeu essa equação. Mas muitos governadores já declararam que não vão seguir a sua orientação. Muitas empresas, grandes empresas, que têm um peso decisivo na economia americana, dizem que vão continuar perseverando no propósito de manter a preservação. Essa notícia que foi dada lá, que é um empreendimento na Suíça, que estão conseguindo filtrar o ar, tirando daí a vantagem de natureza econômica, isso é mais um exemplo de que é perfeitamente possível olhar essa questão da preservação como uma oportunidade e não como uma ameaça. Uma oportunidade de adotar práticas que sejam sustentáveis, que sejam amigáveis, que sejam práticas aonde nós todos vamos estar empenhados em preservar a nossa extraordinária casa, o planeta Terra. Hoje, 5 de junho de 2017, Dia do Meio Ambiente. Eu convido você que nos acompanha pelas redes sociais, pode prestigiar logo o Programação Planeta. A Ana Cláudia Facim trouxe o André Trigueiro, o André, que hoje, Dia do Meio Ambiente, ele que apresenta na Globo News, o programa Cidades e Soluções, ele vai transformar o nome, Cidades e Soluções, num livro. E o lançamento acontece hoje, segunda-feira, às 19h30, no Rio de Janeiro, na Livraria da Travessa, no Shopping Leblon.
E o convite, você que está aqui em São Paulo, na próxima terça-feira, o livro Cidades e Soluções, da editora Leia, estará sendo lançado na Livreiro Cultura em São Paulo. Cidades e Soluções agora em livro, né? Guiomar Santana. E aí, junto com a gente agora, Silvio Lemos. Silvio, boa tarde, Silvio. Boa tarde, Damião. Boa tarde, Leonardo, Guiomar. Boa tarde especial para o pessoal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, Minas Gerais, por uma razão especial. A TV Mundo Maior entrou no ar no último sábado. Então, já são 3 dias em Juiz de Fora. Então, pessoal de Juiz de Fora, seja bem-vindo. Estão nos vendo em canal aberto? Em canal aberto. Em canal aberto em Juiz de Fora, uma retransmissora da TV Mundo Maior. Se o pessoal puder mandar mensagem, né? Ver como é que está chegando a imagem, se está tudo bem. Mas sejam bem-vindos, viu? Os mineiros de Juiz de Fora. Quer dizer que Juiz de Fora agora está dentro dentro, já não é mais, já é Juiz de dentro da TV Você que está em Juiz de Fora, você pode usar, olha, um telefone 0800, olha, não vai nem pagar a ligação, 979-5011. E o que o Silvio disse, diga como é que está chegando aí, o que você está achando já desse primeiro final de semana da TV Mundo Maior aí ao seu alcance. E olha, de segunda a sexta, estamos aqui com o esse é o Jornal Nova Era, de segunda a sexta, e aqui a gente tem, né, a cada dia da semana, uma equipe de comentaristas. Hoje estamos com o Leonardo Cursis, também com o Silvio Lemos, que é professor, advogado, colaborador da Casa do Jogo, que atrasou um pouquinho, mas que chegou. Meu carro ficou preso no estacionamento. Eu tive de vir de carona com o André. Peguei uma carona com o chefe. Mas então, ainda em tempo meu para atraso falar, está justificado. Com certeza, ainda em tempo para falar a respeito do meio ambiente. Então, hoje é o Dia Nacional, Mundial. Mundial. Amanhã deve ser o dia do abraço, né? Sempre tem um dia, meio ambiente, abraço, é igual aniversário do Carrefour, tem todo mês. É mesmo. Propaganda parte, vai. É um assunto que, né, tem feito parte das nossas reflexões, das nossas preocupações sociais. É claro que, via de regra, entra na pauta das nossas conversas por conta de algum evento, de alguma coisa. Melhor que seja por conta da designação de um dia para a gente falar sobre o tema, né? Não aconteceu nenhum problema mais grave. O último evento nessa área foi a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que foi um acordo importante. Há uma discussão, né, no meio, no mundo hoje, dos efeitos de nós termos adotado esse modelo de sociedade do consumo, né? Se de fato a preocupação na área do meio ambiente ela se justifica ou não do ponto de vista científico. A preocupação com o meio ambiente ela começa de uma maneira que hoje já é muito diferente. No início eram os ecochatos, né? Os ecochatos, que sem nenhum embasamento científico, eles ficavam o tempo todo querendo que a gente mudasse o comportamento sem que a sociedade, de uma maneira geral, percebesse a importância disso. De repente, hoje, só não. pela intuição. Né? Hoje não. Hoje existem trabalhos científicos que amparam né, a preocupação que existe no meio político, na sociedade, de cada um de nós com a preservação do planeta. Né? Existem indícios de que alguns excessos foram cometidos e esses excessos eles causaram um impacto ambiental que já é um dano ambiental que já é perceptível, né? Não só no aumento da temperatura do planeta, mas mudança climática e alguns eventos que vêm ocorrendo e que, de fato, chamam a atenção da comunidade como um todo e que levaram os países né, a fechar esse acordo de Paris com objetivos, com metas ambiciosas de redução de emissão de poluição e que, de fato, acabou causando uma situação, principalmente dos líderes das nações, preocupadas com o nível de atividade econômica, de que se este impacto dessas metas do Acordo de Paris não iria implicar em redução de atividade econômica. E redução de atividade econômica, redução de empregos. Então, esse foi o motivo do Trump
ter tirado os Estados Unidos do Acordo de Paris. Por quê? Porque ele entende que as metas que foram aceitas pelo governo anterior, do Obama, iriam prejudicar a atividade econômica nos Estados Unidos. Bom, o Brasil tem uma posição muito importante nesse cenário todo. Nós somos o único país do mundo, desses países industrializados, que tem uma área maior de mata do que de agricultura, né? Nós temos florestas importantes preservadas, então o nosso patrimônio ambiental é muito importante e ele é estratégico para o planeta. E o Brasil, então, ele assume uma posição importante nesse cenário geopolítico e deve fazer uso disso, né? Isso é uma moeda de troca importante nas negociações que o Brasil tem, inclusive para conseguir recursos para dar efetividade a uma política maior de controle nessa área, de controle ambiental. Ao mesmo tempo, existe uma discussão, muitos defendem essa ideia de que o avanço tecnológico vai ser o suficiente para evitar a destruição do planeta. Só que o que vem acontecendo é que a ganância, né, dos governos, das empresas, tem sido maior do que o ritmo do avanço tecnológico. Existem perspectivas muito boas na área de produção de energia, na área, mas as pessoas que defendem, né, medidas mais drásticas na área de meio ambiente, elas dizem de que esse avanço tecnológico pode ser que chegue tarde demais, né, se as coisas continuarem dessa forma. E na Europa, a questão do meio ambiente é uma pauta de discussão. Enquanto aqui no Brasil a gente discute a Lava Jato, né, na Europa essa questão do meio ambiente é uma pauta. Os governos, eles falam sobre isso, tem políticas claras que se referem ao meio ambiente e isso não é uma realidade ainda no Brasil. Então a gente precisa, de fato, avançar um pouco mais e exigir mais dos nossos governos uma posição clara do Brasil no que se refere à preservação do meio ambiente. Fique sabendo que o início do julgamento da chapa Dilma Temer está previsto para amanhã, 6 de junho, no Tribunal Superior Eleitoral. O Ministério da Educação divulga o resultado do SISU do segundo semestre 2017. Os estudantes selecionados deverão fazer a matrícula entre os dias 9 e 13 de junho. Municípios afetados pelas fortes chuvas nos estados de Alagoas e Pernambuco vão receber 13 toneladas de medicamentos do Ministério da Saúde. A Polícia de Londres identifica os 3 autores dos atentados que provocaram a morte de 10 pessoas no último sábado. Vamos trazer depois este tema para os comentários aqui na mesa. E a vacina contra a gripe é liberada para toda a população a partir desta segunda-feira na rede SUS. Ainda restam 10 milhões de doses. Os estados que já confirmaram a liberação foram Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Maranhão, além do Distrito Federal. Já os estados de Alagoas, Amapá, Ceará, Pernambuco e São Paulo não irão liberar a vacina pelo Sistema Único de Saúde. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Continue conosco, até já. Olha, em mais de 25 anos dedicados à arte, eu tive a oportunidade de interpretar dezenas de personagens, tanto no teatro, como no cinema, como na televisão. E hoje eu estou aqui para convidar você para se tornar intérprete de uma história do bem. Por que é que você não ajuda as Casas André Luiz a continuar cuidando dos mais de 2.000 protagonistas de uma linda história de amor? Você, leitor voraz, que já pegou gosto pelo hábito da leitura e não consegue se desvencilhar dele, agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos. Basta acessar o site www.mercalivros.com.br, acessar a aba Como Comprar e escolher a obra que mais te agrada. São livros novos, seminovos e usados dos mais diversos gêneros e gostos. Oferecemos também condições especiais de compra e pagamento aos livreiros. Entre em contato conosco através do telefone 0 operadora 11
3452-4450. Se preferir opções de compras ainda mais baratas, conheça a nossa feira de livros. Todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9 às 17h30, na Rua São Gabriel, 364, na Vila Galvão, em Guarulhos. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. Pai nosso, que és dos céus. Depois de se tornar uma das maiores bilheterias no gênero de 2016, chegou a hora de levar o filme Nos Passos do Mestre para sua casa. Adquira o seu DVD com preços especiais. Visite a livraria Mundo Maior ou acesse a loja virtual pelo site www.mundomaior.com.br. Você também pode ligar para o 0 Operadora 11 4966 5775. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos exclusivos. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. De volta pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. E você que está em Juiz de Fora, seja bem-vindo, nos acompanhando. E você pode aí, nos diga como está recebendo o nosso sinal 0800 979 5011, o telefone para que você possa participar aí de Juiz de Fora. Seja muito bem-vindo. E a participação dos ouvintes, Guiomar Santana. Vamos lá, pelo telefone do ouvinte, o Luiz Carlos Geraldo da Vila Ré, dizendo boa tarde a todos. Boa tarde. Sobre a proteção do meio ambiente. Ele diz, um aviso aos inquilinos da terra. Antes que seja tarde, procuremos doravante preservarmos a natureza, pois não fomos criados à parte dela. Somos integrantes dela. Obrigada pela participação, Luiz Carlos. Também conosco Alice, do Jabaquara. Boa tarde a todos. Fui sorteada e assisti o espetáculo teatral Morrendo e Aprendendo. E aí, o que achou? Que com muita alegria e leveza trouxeram a todos um tema tão difícil. Adoramos. Que Fui bom. junto com 3 convidados a mais que levei. E todos adoraram. Esta é a nossa ouvinte Alice, do Jabaquara. O espetáculo prossegue em cartaz durante todo esse mês de junho, ali no Jabaquara, é bem pertinho do metrô Jabaquara. Vale a pena. Então, tá vendo? Depoimentos assim que vale. A gente ficou contente que você que ganha os convites, que pode prestigiar e assistir, você tem a oportunidade. Lembrando, os amigos da Luz, eles estiveram com a gente, né? No Encontro Amigos da Boa Nova, fazendo a apresentação do Encontro Amigos da Boa Nova, e esses vídeos, né, que eles fazem de humor na internet, que são muito legais, e que você tem a oportunidade de estar com eles no teatro. Pelo Facebook, Rede Boa Nova de Rádio, a Lídia Ribeiro Silva Souza, meu jornal favorito, lá de Itapecerica, Minas Gerais. Beijão para você. Margarida Saito, do Japão, também conosco. Obrigada pelo seu carinho. Edinaldo Carlos, ótimos comentários de esclarecimentos. A Ivone Dantas, oi Silvio, meu palestrante favorito. Ó, Ivone Dantas. Penha Cabral dando boa tarde a todos. Comodate para você também, viu, Penha? Ela que diz, amei muito o evento em prol das casas André Luiz, que foi o espetáculo Gitano, né? O Próspero Gitano. Ela disse que foi pena que não tinham muitos ouvintes. Ela disse que não viu nenhum ouvinte lá, mas tinha o pessoal que foi lá participar, né, Penha? Obrigada pelo retorno. Rita Santos, boa tarde, Guiomar, boa tarde, Damião. A Lucivânia Carneiro, boa tarde, pessoal, que Deus os abençoe. A Antônia Neves, também desejando uma boa tarde. A Cristiane Staciotti, estou adorando vê-los no Face. A Aparecida Dutra, boa tarde, muita luz a todos. E a Luzi Souza, falando sobre Grande Chico, que abrimos o jornal falando a respeito de Chico Xavier, trouxemos aí uma frase, e durante todo o mês
de junho, estaremos aí com toda humildade, mas com todo carinho, trazendo aí uma participação, trazendo uma frase de Chico aqui para nossa lembrança, tá bom? E eu lembro a você, termina amanhã, ó, dia 6 de junho, a campanha no Shopping Tucuruvi, gente. Roupa boa, a gente doa. Disponibilizando aí uma loja, o Shopping Tucuruvi disponibilizou uma loja vazia para as casas André Luiz, onde você pode encher essa loja, deixar ela repleta de roupas boas que a gente pode estar doando. As roupas não serão vendidas no Shopping Tucuruvi, sim no Mercatudo das Casas André Luiz. Então, oportunidade, você limpar seu guarda-roupa com as roupas, calçados, livros, brinquedos, alimentos não perecíveis, caixas e caixas de leite, esperando por você no Shopping Tucuruvi, no 2º piso, que você vai poder fazer a sua doação. Pois é, o shopping ele fica ali na Avenida Doutor Antônio Maria Laete, 566, e a loja no 2º piso. Para você saber mais detalhes sobre esta loja que está ali vazia, aguardando a sua doação, você pode ligar no 3198-0450. 3198-0450 e hoje e amanhã, horário do shopping, das 10 da manhã às 10 da noite. E, amigo ouvinte, telespectador, Silvio, Leonardo, nesse fim de semana que seria de homenagem às vítimas do atentado de Manchester, outro ato terrorista na Inglaterra, agora em Londres. Enquanto artistas cantavam pelos 22 mortos no dia 22 de maio, 10 mortos eram contabilizados no ataque deste sábado, reivindicado pelo Estado Islâmico. E dos 48 feridos, 36 seguem internados, 21 em estado aí que requer atenção. Além dos 3 terroristas que foram mortos pela polícia, outros 12 foram presos. Tá aí, novo atentado assusta a Inglaterra no fim de semana, Leonardo. Quando a gente ouve a primeira-ministra falando, a gente percebe um monte de bobagem que ela fala, né? Enfim, o que ela conseguiu falar é recomendar que haja providências enérgicas quanto aos conteúdos que circulam pela internet. Entretanto, esse atentado que aconteceu ultimamente não tem nada a ver com a internet. Isso é coisas que foram resolvidas por habitantes, enfim, por inglês, de origem estrangeira, mas inglês, e nada tem a ver com a internet. Agora, inclusive, uma coisa que eles não declaram, esse tipo de atentado é muito difícil de se evitar. Alguém, isoladamente, ou 2 pessoas, 3 pessoas, combinam e resolvem fazer uma coisa dessa natureza. Como é que você pode antever isso? E como é que você pode agir de tal forma a impedir esse tipo de ação? Na medida que isso vai proliferando, e no caso da Inglaterra já aconteceram várias de uma forma muito recente, eu acredito que isso, para que isso possa ter um fim, vai depender de uma ação muito mais complexa, muito mais abrangente, aonde a participação das nações de uma forma geral, especialmente aquelas nações em que possam ter algum tipo, vamos dizer assim, de inclinação ou de algum tipo de participação ou de ajuda para que esses atos possam acontecer, enquanto a população dessas áreas não se convencerem de que esse, de fato, não é o melhor caminho, e nós vamos continuar tendo esse tipo de ações. Quando suprimem uma possibilidade de um ato terrorista sobre uma determinada modalidade, surge uma outra modalidade. Então, a pacificação depende de coisas muito mais amplas do que controles exercidos pela polícia, exercidos pelos serviços secretos e assim por diante. Eu acredito que os grandes atentados, que envolvem uma estrutura complexa, esses, evidente, ficaram muito mais difíceis. Então, coisa como aquela do 11 de setembro nos Estados Unidos, que houve uma mobilização imensa de recursos para que aquilo acabou acontecendo, eu acredito que esse tipo de terrorismo ficou difícil. Mas existem aqueles que constantemente a gente ouve dizer, pô, mas esta é uma ação de um lobo solitário. Eu não sei o que o lobo tem a ver com isso, né? O lobo não tem nada a ver com isso, mas, enfim, eles querem dizer que pessoas isoladas podem tomar iniciativa e praticar atos com essa característica de terrorismo. Na medida que isso se multiplica em várias vezes, claro, acaba atemorizando uma determinada sociedade, uma determinada cidade e um determinado país. Agora, é sempre bom lembrar que hoje o Oriente Médio, da onde pode partir muitas vezes o interesse de atos terroristas, também sofreram uma ação devastadora do mundo ocidental. Se nós formos estudar a história de uma maneira detida, nós vamos ver que, no fundo, os ocidentais não são tão bonzinhos assim, que agora cabe apenas reclamar disso.
nós só vamos resolver isso na hora em que comungarmos valores que sejam fundamentais para a preservação da paz. E valor fundamental, quer seja indicado dentro do cristianismo ou no islamismo, é de amarmos uns aos outros. Enquanto isso não prevalecer, nós vamos continuar assistindo essas retaliações. É possível que, diante de uma ação dessa natureza, então as forças militares desses países que são atingidos resolvam retalhar jogando bombas em algum lugar para mostrar que não estão parados, que estão, de alguma forma, exercendo, vamos dizer assim, uma reação àquilo que está acontecendo. Isso só vai acabar quando a sociedade planetária chegar à conclusão de que a convivência pacífica é o melhor caminho a ser seguido. Mas isso é uma plantação que leva tempo e, muito mais ainda, a colheita daquilo que nós semearmos. Silvio Lemos? Então, é nesse sentido que o Leonardo comentou mesmo. Eu estava anotando aqui disciplina, ação, a ideia de que nós precisamos ter disciplina nas coisas que a gente faz, nós precisamos transformar as nossas intenções em ação, né? Nós temos que ter atitude, a importância do trabalho em equipe, principalmente com respeito à hierarquia, né? A hierarquia é um valor que deve ser preservado, e o orgulho de pertencer, a ideia do nacionalismo. Todas essas ideias nos parecem muito positivas, né? Elas eram a base da campanha do Hitler, do Terceiro Reich. E quem aderiu a essas ideias, primeiro, foram os jovens. E é evidente que criou-se, à época, uma certa ideia, né, um consenso de que eles estavam sendo conduzidos por um líder que sabia exatamente, né, o caminho que deveria ser seguido e os objetivos que deveriam ser alcançados. E aconteceu o que acabou acontecendo, né? Uma das guerras mais, se não a pior delas todas, um dos piores conflitos da história da humanidade. O que a gente vê hoje, né, com o Estado Islâmico é algo muito parecido. O discurso do Estado Islâmico é um discurso que faz muito sentido, né? O que eles dizem? O islamismo, ele prevê, né, ele tem como um dos objetivos mudar a vida das pessoas. Então, cria estados religiosos. Então, existem muitos estados onde a religião muçulmana é predominante, em que a vida das pessoas ela é estabelecida, hábitos e costumes, pelo que se encontra como regra no Alcorão. E as pessoas, então, vivem de acordo com o que o Alcorão determina. Nos mínimos detalhes, na forma de se vestir, nas estruturas familiares, em uma série de valores que o Alcorão dá cuidado. A Torá, que é o nosso Velho Testamento, também faz isso e serve até hoje para os judeus se organizarem socialmente. Entretanto, tem os radicais, como tem os radicais no catolicismo, como tem em todos os lugares, tem os radicais no islamismo, que são uma minoria. Esses radicais, eles dizem o seguinte: não basta que a gente siga o Alcorão, todo mundo precisa seguir. E aqueles que não seguem, né, precisam ser convencidos a seguir. Porque enquanto eles existirem, né, nós não vamos ter aqui paz, né, no mundo, porque eles são considerados os pecadores. E, dentre esses radicais que adotam a jihad, quer dizer, a guerra santa, alguns deles são mais radicais ainda. E este grupo mais radical, ele cria o Estado Islâmico, que tem como intenção, de fato, criar um grande Estado político que siga o Alcorão e que domine todo o planeta. Porque eles acham que o sofrimento que existe no planeta, as doenças, a miséria, é resultado da prática, né, da ação daqueles que não seguem o Alcorão. E o principal inimigo deles é os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é a principal nação capitalista.
Eles acham que o capitalismo, esse modelo de vida que é adotado na humanidade como predominante, ele é responsável por todas as mazelas que o mundo enfrenta. Então, eles precisam atacar os Estados Unidos. Só que para atacar os Estados Unidos, que fica do outro lado do mundo, ele é mais difícil. O que ele faz? Ele ataca os aliados. Aconteceram alguns ataques diretos aos Estados Unidos, mas isso é muito difícil, né, de se organizar. Atacando indiretamente alguns aliados na Europa, eles imaginam estarem minando. É uma tática de guerra que foi usada na Guerra do Vietnã contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos perdem a guerra no Vietnã para um país que tinha muito menos recursos do que os Estados Unidos. Por quê? Porque eles tinham ações, né, pequenas ações que foram minando, né, o exército americano e que acabaram fazendo com que os Estados Unidos praticamente se rendesse e retirasse as tropas do Vietnã. A mesma coisa que o Estado Islâmico está fazendo agora. São pequenos ataques dos quais é impossível você se defender, porque, como o Leonardo diz, 2, 3 pessoas acreditando nessas ideias que foram vendidas, que aparentemente são ideias que você consegue convencer uma pessoa disso, né? Mas, em convencendo a pessoa disso, começa a manipular e faz com que ela cometa, né, atos terríveis, sem perceber. Quando o exército russo chega em Berlim, os alemães, eles não sabiam, parece que eles estavam acordando de um pesadelo, eles não tinham noção de tudo o que tinha acontecido, porque eles estavam sendo manipulados. São pessoas de mente fraca que acabam adotando essas ideias desses radicais e cometendo crimes bárbaros, como a gente vê repetidas vezes acontecer agora na Europa. Saída disso é o que o Leonardo falou. Olha, nós precisamos ter tempo para que estes líderes, né, consigam ser convencidos de que esta forma de se mudar as coisas, de se melhorar as coisas, não é a forma correta, né? Não vai levar a lugar nenhum. O Gandhi dizia, né, olho por olho, dente por dente, um dia estaremos todos cegos e banguelas, né? Então, a violência não vai levar a lugar nenhum. Mas precisa convencer os que são violentos. Nós que não somos, já estamos meio convencidos disso. Leonardo. Se nós voltarmos os olhos para a nossa história, nós vamos verificar que esse propósito de querer dobrar a vontade dos outros para que sigam uma determinada prática religiosa não é exclusiva desse povo que agora está atacando dessa forma. O próprio cristianismo, que nasce de uma forma torta e não segundo os ensinamentos de Jesus, quer dizer, num primeiro momento perseguidos pelo Império Romano, de uma forma avassaladora, e posteriormente o Império Romano adota o cristianismo como sendo a religião do Império Romano. E o que fazem esses aí? Começam a perseguir aqueles que não seguiam esse tipo de religião. E na Europa, as guerras religiosas, quer dizer, colocando de um lado católicos, de outro lado protestantes, foi uma coisa que produziu episódios lamentáveis. E basta lembrarmos também o propósito das cruzadas. O que faziam as cruzadas? Nós vamos até lá ao Oriente, até Jerusalém, para preservar, vamos dizer assim, os valores simbólicos do cristianismo e, inclusive, quer dizer, produzindo uma mortandade de grandes proporções. Há um episódio até em que, invadindo lá Jerusalém, promove uma matança de tal ordem que as ruas ficam com uma enchente de sangue, quer dizer, as pessoas caminhavam dentro do sangue. Então, isso não é uma prática nova que está acontecendo. Agora, quando nós levamos, inclusive, isso para a perspectiva da reencarnação, nós não sabemos se não são os mesmos atores que continuam envolvidos dentro dessas práticas equivocadas, ora nascendo no Ocidente, ora nascendo lá no Oriente, e sem que tenham acolhido ainda o resultado dessas lições que são lições desastrosas. Portanto, quando nós consideramos a essência do ensinamento de Jesus, nada tem a ver com essas práticas religiosas que nós tivemos a oportunidade de assistir através de um longo período histórico. Aqui entre nós, por exemplo, a ação do catolicismo no sentido de dobrar a vontade dos nossos índios, nada mais era do que um desdobramento desse propósito. Felizmente, no que diz respeito às manifestações cristãs, houve uma profunda modificação nesse sentido.
Porém, é impossível apagar de uma forma mágica aquilo que foi feito no passado de uma forma equivocada. E como eu disse, nós nunca sabemos como é que essas questões se entrelaçam diante das reencarnações que se sucedem. Cada vez pode estar num papel diferente para ver se aprende de que o caminho verdadeiro é aquele que foi apontado por Jesus e não aquele caminho que foi distorcido por muitos e muitos interesses. Jesus deixou muito claro que a maior das leis é amar a Deus sobre todas as coisas, e é um segundo que complementa isso, que é amar o próximo como a si mesmo. Não existe solução fora do cumprimento dessa lei. E, Silvio, é aquilo que você comentou, né? Quando você começou a falar ali, disciplina, trazendo outros itens ali, você joga para o mundo comercial, para o mundo empresarial, parece que é uma coisa natural. Aí quando você traz o resultado, só quem fez isso, você vê como ilude, né? Porque, na verdade, você está imaginando uma situação que vai para o bem, você não está imaginando que a partir dali vai acontecer algo tão complicado. E exatamente como o Leonardo disse, não cumprindo um mandamento tão simples, né? Amar a Deus, e amar ao próximo como a nós mesmos. É isso aí. Agora, é sempre bom lembrar também o seguinte, é claro que nós precisamos ter ordem na sociedade. Agora, a boa ordem na sociedade é aquela em que os cidadãos aceitam, e não é aquela em que os cidadãos são dobrados, são vitimados, são violentados para que aceitem. Agora, então, podem surgir esses salvadores aí que vêm com fórmulas que eles acham que vai salvar, mas que, no fundo, é um caminho direto para um inferno social, né? Eu posso? Sim, pois não. Eu lembrei, além de Juiz de Fora, eu quero mandar um abraço pro pessoal de Santa Maria, lá em Minas, porque nós estamos indo para lá a semana, não essa semana, esse final de semana, no final de semana do feriado. E a dona Iola, o seu Afonso, o Beto, eles assistem a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova. Então, eu já mandar um abraço para eles. Minas também tem o canal aberto lá, não é? Lá tem, em eu acho que Corações. não chega em Três Corações, eu acho que não chega lá na região, que Sacramento é a região de... Santa Maria fica entre Sacramento e Conquista, então é uma região mais próxima do Triângulo Mineiro. Estamos acompanhando, né? Nosso Mas um abraço carinhoso. Olha, pelo WhatsApp, registrar aqui a participação do Álvaro, de Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, ele diz o seguinte, olha, muitos dizem que no dia 5, Dia do Meio Ambiente, não tem nada para se comemorar, mas percebo que hoje já mudou muita coisa que há 40 anos atrás. Por exemplo, hoje, segunda-feira, 80% dos moradores da rua onde moro colocam lixo limpo para coleta ecológica. Eles pegam os lixos ecológicos na parte da tarde e os moradores deixam na parte da manhã. O pessoal desempregado passa antes da coleta, retira aquilo que pode transformar em dinheiro. Esta aqui a mensagem do Álvaro através do nosso WhatsApp. Obrigado pela sua participação, Álvaro. E registrar aqui a participação da Silene Pérez, de Londres, aqui nos acompanhando. Estas as participações de ouvintes até agora. Temos 2 minutinhos. 2 minutinhos, você vê, aqui está aí o Rocha Loures, o ex-deputado e ex-assessor de Temer, foi preso preventivamente no sábado, levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Antes de ser transferido, ele prestará depoimento. Ele que foi preso, né, que em março foi flagrado pela Polícia Federal, recebendo em São Paulo uma mala com 500 mil, mala aí que veio segundo as delações dos executivos da JBS no âmbito da Operação Lava Jato. Essa imagem, né, ele saindo correndo com a mala de dinheiro, e está aí, né, aí ele deixou agora de ser deputado. Perdeu o foro privilegiado. Perdeu o foro privilegiado e está agora aguardando aí para onde será transferido. Os comentários de Leonardo Cursis, de Silvio Lemos, nos auxiliando aqui na transmissão, o Jefferson Silva, também o Rogério Palma e o Oliver Schutz. Nos estúdios da Rede Boa Nova de Rádio, o Luiz Leite, o gerente de comunicação é André Marosso. E estaremos, né, de volta, agradecendo mais uma vez aí. Obrigado, Silvio. Semana que vem você está aqui com a gente, né? Você até para poder falar da viagem. Da viagem. Que vai ser na outra semana. Ele vai falar novamente de Juiz de Fora. Vai falar de Juiz de Fora. E por falar em abraço, olha, a Roseli Rocha diz, eu sou de Mauá, manda um abraço para mim também, um abração para você, viu? Um abraço ao povo de Mauá. E a Nelly Pérez dizendo, assisti palestra de Leonardo Cursis há muitos anos atrás, quando fiz cursos no Luz Divina. Nelly Pérez de Oliveira, mandando um abração também. Eu já sou meio antigo. Estas as participações de hoje. Obrigado. Então, até essa próxima semana aqui no Jornal Nova Era, Leonardo.
Para você que nos acompanhou pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, eu lembro um último detalhe. Você pode nos ajudar e muito, tornando-se um sócio do Clube Amigos da Boa Nova. E para ficar sócio é muito fácil. 0800 12 18 38. Tem também o telefone 2456-7109. Tem toda uma equipe, né, do Clube Amigos da Boa Nova, né, Guilmar? Tem. À espera das pessoas que possam nos ajudar. Você que já é sócio, gratidão eterna. Isso aí, o Jornal Nova Era volta amanhã ao meio-dia. Uma boa tarde e até amanhã. Você ouviu Jornal Nova Era.